Bom, gente, voltando aí, então antes de começar a falar sobre paz, sobre essa nossa cura, esse nosso empoderamento, sexta-feira, agora dia 13 de julho, das 7 às 9 da noite, aqui no nosso espaço Casa Rede Cristalina, vai ter uma coisa super legal. Assim, quem é de Aracaju, quem quiser vir de fora também pode vir, vou adorar. Vai ter um trabalho com música, não é? Aquelas tigelas tibetanas. O facilitador é o Edu Honório, ele é uma pessoa maravilhosa, né? Fez formação na Índia. Então a gente fala tanto de sentir, não é? Sentir a tua ferramenta, sentir o que tem dentro de você realmente, porque os barulhos externos são tão intensos, né? Então a pessoa sempre está fora, pensando no que vai fazer amanhã, semana que vem, pensando naquela pessoa, pensando no que vai resolver e esquece de se centrar. Então, sexta-feira realmente é uma oportunidade para você passar 2 horas aqui com a gente, trazendo a força para você e se centrando. O que vai acontecer? Essas tigelas, como elas são de quartzo, né, de cristal, elas... Quando ele tocar isso, emite uma frequência que vai reverberar no teu corpo, tá? Então essa frequência vai trazer para você alguns desbloqueios energéticos aí, tá? Então vem participar, vem sentir o que realmente vibra dentro de você, tá? É uma ajuda também, né, gente? Mais uma ferramenta de ajuda. Sempre tudo isso aqui é ajuda, ninguém tá prometendo nada, mas vem a partir de você, tá? Quem é de Aracaju, fala lá com a Simone, ela que está organizando tudo isso, e a energia de troca é de R$60, ok? Então fala com a Simone e ela dá maiores detalhes para vocês, e manda o folder aí, tá? Para vocês entenderem, enfim, isso é muito bom. Convido a todos, tá? Vem aqui, vem me ver também, né, gente de Aracaju, sai de casa. Ai, gente, vamos lá falar desse nosso pai aí, não é? Desse nosso Pai, deste poder que precisamos cada vez mais exalar, acessar, vibrar. É isso que os mentores conectados com a luz, isso que eles pedem. Quer dizer o quê? Que é o próprio Deus, né? A criação, a inteligência divina que solicita isso para a humanidade. Esse poder equilibrado, esse poder consciente. Aqui nós estamos falando de poder conectado com o ego, não, tá? Não tem nada a ver com isso. É o seu empoderamento dentro daquilo que você veio para realizar, não é? Então, a gente trabalha aqui questões que podem te atrapalhar aí, né? Pode te atrapalhar aí. Então, uma das situações que mais vibra aí na tua vida e que pode fazer você não conseguir acessar este poder é a figura paterna, tá? Então presta atenção aí. Bom, presta atenção porque excluir o pai da vida é muito perigoso. Então eu vejo gente falando, não, mas tá tudo bem, meu pai ele abandonou, nunca mais vi, mas eu tá nem aí, eu não ligo pra isso não, né? Meu pai, ele mora lá com a gente, mas ele é insuportável, brigo com a minha mãe, não tô nem aí pra ele, né? Meu pai, eu não perdoo meu pai, não, ele me abandonou e ponto, é isso, eu não perdoo. Se você começa a excluir o teu pai assim, não tô dizendo aqui pra você morrer de amores, né, ir lá com ele e falar coisas, abraçar, por que não, né? Mas se você ainda não consegue visualizar isso, o que eu estou falando aqui é para você ter compreensão do fato, né? Pois é. Então, quando acontece uma exclusão é perigoso, né? É muito perigoso. E aí, qual é a função de um pai, né? Nesse sistema familiar que a gente fala, eu falo sempre aqui sobre constelação familiar, constelação familiar que foi estudada por Bert Hellinger, tá? É o único que eu conheço. Como eu disse para vocês, eu não sou consteladora, mas existem profissionais. Eu só gosto muito porque eu sei que isso te ajuda demais. E para mim, nossa, incrível, não é? Então, trouxe muitas percepções, entendimentos, não é? E aí, dentro dessa constelação familiar, ou do sistema familiar, né? Que existe um sistema familiar, não existe?
pai, mãe, filhinhos e tudo, né? Então, existe uma função aí dentro desse sistema do pai, né? Então, essa função não dá para substituir, né? Vamos dizer assim. Quando a gente exclui alguém da nossa alma, né? Da nossa consciência, seja porque, sei lá, a gente condena ou esquece, isso traz terríveis consequências aí na vida, tá? É dessa forma mesmo. Por mais que você possa pensar, imagina, fulano esqueceu o pai e vive bem, né? Eu vejo mães que falam isso, que o pai abandonou e o filho hoje está com 20, 23, 25 anos e fala, não, mas meu filho não sente falta do pai não, eu dei tudo para ele nem liga. Não é assim não, tá? Presta atenção no teu filho aí, porque tem mães também que ficam, né, como a minha mãe, ela passou a vida inteira falando mal do meu pai. A verdade foi essa, né? Então, a gente tinha um olhar assim torto para ele, né? E depois, apenas depois da minha maturidade aqui, né, que eu fui ter outro olhar para o meu pai. Então, na verdade, a minha mãe não deixava a gente amar o nosso pai, né? Então, tem mães que crescem detonando o pai para o filho, tem medo, né, do filho ir atrás, de querer saber e fica prendendo o filho. Isso não é justo para o teu filho, porque ele tem sim direito de perceber, ver com os próprios olhos, e se ele quiser perdoar, ele tem todo o direito, para ele vai ser maravilhoso, tá? Pois é, porque não é certo você excluir alguém da tua alma e da tua consciência, porque você condena, porque você ou tem medo, sei lá, ou esqueceu mesmo, né? Pois é, muito difícil, né? Então, essa consciência coletiva do sistema familiar, porque existe uma consciência coletiva do seu sistema, da sua ancestralidade. Então, isso gera em você uma pressão para compensar o que faltou, não é? Então, a constelação familiar, ela fala sobre isso, sobre compensações de algo que está ausente. Como, por exemplo, a sua mãe, ela gerou 5 filhos na barriga dela, mas o segundo foi um aborto, né? Ela abortou essa criança com 3, 4 meses. Isso gera uma ausência. Tem mães que não tocam no assunto para o filho. E aí, de repente, como o meu caso, eu sou a 4ª filha, mas minha mãe teve 2 abortos antes de mim. Então, eu não sou o número 4, eu sou o número 6. E eu preciso saber e honrar aquela energia que esteve na barriga da minha mãe e ela também. Porque se todo mundo estiver desentendido e não considerar aquele ser que esteve ali naquela barriga, esse sistema, essa consciência coletiva, que é um campo, ele vai exigir, vai pressionar uma compensação, tá? Então é um assunto muito longo para discorrer aqui e realmente eu não conheço com profundidade, mas o que eu conheço é isso e é isso mesmo, porque estamos falando de energia. Energia no campo morfogenético, né? Energia quântica. E isso é muito importante. E o que vai acontecer com esse membro aí, né? Que foi excluído? Vai repetindo padrões, né? Vai repetindo padrões para que em algum momento alguma pessoa da família vá olhar para isso, né? Então, um neto, por exemplo, um neto pode imitar, né, inconscientemente, por identificação, um avô, o avô que foi excluído por ter sido um filho fora do casamento. Isso acontece muito, não é? Então, a família é pai, mãe e filhos ali bonitinho, casaram, mas pode acontecer de ter um filho extraconjugal, que entre parênteses se chamam de, entre aspas, né, ou parênteses, não sei, chamam-se de bastardo, e a família não considera, né? A mãe não considera, não quer nem ouvir falar. Mas o pai pode negar a existência do filho? Não pode, não é? Então, isso pode gerar muita crise na consciência e dessa conexão, tá? Então, a gente aprender a aceitar o teu filho, que foi um fruto de um fruto extraconjugal, aprender a aceitar o seu pai, é sim uma condição para ter uma vida melhor, não é? Então, gostaria muito que você prestasse atenção nisso, né? Pois é, porque são suas raízes,
São suas raízes, porque nós temos aqui 50% do DNA do pai e 50% do DNA da mãe, né? Então a gente carrega sim essa consciência coletiva da sua ancestralidade, precisa ter um olhar para isso. Não vamos excluir, esquecer, independente, né? Aquele teu irmão lá que você sabe que teu pai teve, ninguém toca no assunto, né? Aquele tio, né, que foi preso ou é um alcoólatra, ninguém quer falar sobre ele caiu na vida aí, se debandou e ninguém quer tocar no assunto. Então, aquela situação que a tua mãe ou teu pai não quer tocar no assunto porque finge que esqueceu e exclui, mas aí o campo ele vem pressionando, querendo uma compensação. Isso é da própria natureza. A natureza já reage dessa forma também. E por que não o ser humano no seu campo morfogenético, não é? A natureza é dessa forma. Você mexe aqui, exclui ali, mexe na água, não é? Polui o rio e ela vem de outra maneira fazer a compensação dela. E o seu campo morfogenético é assim, tá? Então procurem saber sobre constelação familiar aí, procura na internet, tá? Tem gente me perguntando, mas não tem como eu ficar explicando, é muita pergunta, muita coisa, sendo que aqui eu tô falando aos pouquinhos e tem muita coisa na internet. Procura um constelador na sua cidade, aqui de Aracaju, pode me procurar que eu indico, uma pessoa muito querida e muito competente, tá bom? Então é muito difícil alguém ter algum tipo de êxito na vida se você não perdoa o seu pai ou a sua mãe, não é? Mesmo que o seu pai te rejeita, te despreza, mas aí você busca em você um entendimento sobre isso, tá? Então, acontece de a pessoa até ter sucesso por um tempo, né? Porque usa a própria raiva para agir, né? Quer mostrar para o pai que ele não é nada daquilo, e eu vou mostrar para ele, eu vou fazer tal coisa e tenho sucesso por um tempo, mas isso não se sustenta no longo prazo, né? Então, nessa visão sistêmica das constelações familiares, tomar pai e mãe, ou seja, honrá-los e aceitá-los como são e como puderam ser, é condição para se poder tomar a vida que veio deles, não é? Então, como é honrar? Na Bíblia já tem, né, gente? Isso daí tá lá, né? Honrar pai e mãe. Isso é uma das coisas certas da Bíblia, né? Eu sempre falo da Bíblia, né? Será que tudo aquilo ali foi Jesus mesmo que escreveu? Não foi ele, né? Foram os apóstolos, depois de mais de 60 anos. Mas tem coisas ali muito fortes. Honrar pai e mãe, tá? Honrar a vida que ele te deu. Se você não tem condições de amar, mas pelo menos honra e aceita. Foi aquilo que ele conseguiu ser para você. E o pai dele foi o que para ele? Você buscou a história dele? Você montou a sua árvorezinha aí, ancestral, para saber onde ele nasceu, como é que foi a infância dele, tá? Pensa nisso antes de condenar. E pelo menos eu preciso que você solte esse sentimento, né? Isso é um ato de humildade. Tá, é um ato de humildade. Bert Hellinger, ele fala que nenhum filho tem o direito de dizer eu perdoo meu pai. Ele quer dizer o que com isso? Que isso é arrogância, né? A gente honra e aceita aquilo, tá? Então, tudo isso, esse ato de humildade representa um sim à vida e ao seu destino. E como isso vai sim mudar toda a sua vida, né? Porque quem rejeita o pai, rejeita a si mesmo e sente esse vazio aí, sem realização, sem propósito de vida, né? Então, essa maneira como a gente se relaciona com ele, hoje, no passado, vai refletir mais tarde na maneira como nos relacionamos com a nossa profissão, com figuras de autoridade, aí com teu chefe, né? Com os nossos próprios parceiros, no caso das mulheres, né? E em como nos sentimos inseridos no mundo. Isso reflete essa relação sua com o pai, né? A pessoa que não honra o pai, não aceita, pode muitas vezes ter várias profissões e não se fixa em nenhuma, ou às vezes não tem nem profissão, sabia disso? E com relação à mãe,
quando a mãe oculta a identidade do pai e também impede o filho de ter acesso, que eu tinha falado aqui, por raiva, por mágoa, o que acontece com esse filho, gente? Ele pode sim, mais tarde como adulto, querer fugir da realidade, não é? Ele pode sim. Eu vou terminar este áudio aqui, para não ficar tão grande, e volto no próximo.